Primeira coisa, qual é a grande função do aquecimento? A grande função do aquecimento é preparar o nosso corpo para uma atividade. Como assim prepará-lo? É deixar o nosso corpo com a maior potência que ele pode para executar aquela tarefa. Então, vamos supor que eu vou fazer uma aula de balé, ok? Daqui a pouco eu vou fazer uma aula de balé mesmo, vou dar uma aula, quando eu dou aula eu acabo fazendo. Então, para eu dar o meu melhor nessa aula que eu vou fazer, seja ela de balé, seja de artes marciais, seja de yoga, seja do que for, se eu preparo o meu corpo antes, o meu corpo vai ter mais facilidade para executar os movimentos, ok? E aí, tem muitas formas de fazer aquecimento. O que é um aquecimento ativo? Um aquecimento ativo é quando a gente faz atividades, né, que faz com que a nossa temperatura corporal aumente, tá? E aí o ideal é que essas atividades sejam atividades de baixa intensidade. Gente, isso aqui é muito importante. Eu já cansei de ver bailarinas na coxia se matando de aquecer, sabe assim? Prestes a entrar no palco para dar o seu melhor e lá na coxia ela já está cansada. Porque ela aqueceu tanto, ela fez um aquecimento de tão alta intensidade que ela já entra para dançar cansada. Na hora que era para ela dar o melhor dela, ela já está cansada. Então, a gente precisa lembrar que o aquecimento, ele é de baixa intensidade. Eu não posso tá com os bofs para fora para fazer a minha atividade principal. É só um aquecimento, é só uma preparação do meu corpo. O grande objetivo é aumentar minha temperatura corporal, não é me matar, tá? Então, o aquecimento, ele tem que ser atividades ali de baixa intensidade. E aí, eu posso ter aquecimento geral, vocês vão entender, ou específico. O geral é, por exemplo, uma corrida, um trote. Que mais? Posso ter aqueles exercícios de bater a mão no joelho, no lugar, assim, fazendo uma corrida no lugar. Enfim, qualquer coisa que eu movimente o corpo como um todo, tá? Já o específico, ele é um aquecimento que vai direto, ele vai trabalhar direto um grupo muscular mais específico. Ele vai trabalhar uma parte do meu corpo. Então, por exemplo, se eu quero zerar a abertura, pular corda, show, Marla. Se eu quero pular corda, tá aqui, né? Tá no geral, show? Se eu quero zerar minha abertura, eu vou ter que trabalhar muitos alongamentos que envolvem musculaturas que se inserem, que se fixam lá no meu quadril. Então, eu posso, para fazer um aquecimento voltado para a abertura, ao invés de eu trabalhar o corpo todo, eu trabalhar mais específico um aquecimento para quadril, que é isso que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, tá? Então, no específico, a gente foca mais no grupo muscular que a gente vai trabalhar. E como que eu posso fazer esse aquecimento? De várias maneiras. De que forma que eu posso fazer esse aquecimento focado no grupo muscular? Eu posso trabalhar desde mobilidade articular, que a gente vai fazer aqui hoje, hein? Outras maneiras, aqueles alongamentos dinâmicos, né? Que a gente balança a perna, ou que eu balanço o tronco, tá? Isso pode também ser uma forma de fazer um aquecimento focado em um grupo muscular específico, em uma articulação específica, para promover o aquecimento, para me preparar para alguma coisa, no caso aqui para o alongamento, ok? Beleza. Agora é o alongamento passivo. No alongamento passivo, a gente vai ter fonte de calor externa. Então, o que entra no... Desculpa, aquecimento passivo. O que entra no aquecimento passivo? Entra banho quente, entra roupa quente, entra fricção, massagem,
Ou seja, tudo quanto é coisa que é uma fonte externa de calor. Qual é o grande problema aqui? Parece tudo lindo, né? Antes de eu falar... Bom, vamos lá. Qual é o grande problema aqui? Antes de eu falar do problema, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse aqui, ó, é um artigo científico que fala sobre os princípios fisiológicos do aquecimento e alongamento muscular na atividade esportiva. Mas olha só que interessante uma parte aqui do artigo que eles falam. Ó, dentre os benefícios do aquecimento, a gente tem aumento da temperatura muscular. Então, a temperatura do meu músculo, ela aumenta quando eu faço aquecimento, independente do tipo, tá? A temperatura do meu músculo vai aumentar. E do metabolismo energético. Aumento da elasticidade do tecido. Ou seja, você já reparou que quando a gente se aquece, a gente fica mais flexível? Não é? Fica muito mais fácil eu pôr a mão no pé se eu tiver quente, se eu tiver passado por um processo de aquecimento, do que se eu tiver frio. Ok? Por quê? Porque no frio, a minha musculatura, ela fica menos elástica. Já quando eu aqueço, ela fica mais elástica. Ok? Aumenta a produção do líquido sinovial, ou seja, o líquido que fica dentro das nossas articulações. Além disso, o aquecimento ele faz com que o líquido que é fabricado dentro das minhas articulações aumente, ou seja, é como se lubrificasse mais a minha articulação e fica mais fácil a articulação ceder o movimento, tá? Além disso, tem aumento do débito cardíaco, fluxo sanguíneo periférico, melhora a função do sistema nervoso central e recrutamento de unidades motoras neuromusculares. O que isso significa? Significa que o nosso músculo responde mais rápido. Sim, então eu vou dar um pique de corrida, se eu tiver aquecido, a contração do meu músculo responde muito mais rápido. Por isso, o aquecimento é tão importante antes das nossas atividades. Sim, as atividades que vão me exigir força, que vão me exigir elasticidade e tudo mais. Agora, uma coisa é uma atividade que exige isso de mim. Por exemplo, uma aula de balé, uma aula de artes marciais, uma aula de yoga, enfim. Eu tô lá fazendo uma atividade e eu quero que o meu corpo esteja disponível quanto à força e quanto à flexibilidade, para eu usar o melhor de mim no momento da minha atividade. Outra coisa é quando a gente vai treinar flexibilidade. Outra coisa é quando eu vou fazer alongamento. Quando eu vou fazer alongamento, não necessariamente, presta atenção porque isso pode parecer confuso, mas não necessariamente eu preciso que o meu corpo esteja super elástico. O que eu preciso é perceber o meu corpo, onde é o limite desse corpo. Sim? A gente vai chegar lá. Deixa eu ver aqui. Um aumento de temperatura, gente, olha isso. Um aumento de temperatura de 2 graus, um aumento da nossa temperatura de 2 graus corresponde ao aumento de 20% na velocidade de contração muscular. Então, quem não se aquece para fazer aula, depois desses 20%, pensa, suas fibras musculares podem responder 20% mais rápido se você conseguir aumentar 2 graus na sua temperatura corporal. Sim? Então, antes da atividade, faça um alongamento, sem a menor sombra de dúvida, ok? Agora, vamos lá. Vou deixar depois esse artigo para vocês aí, que tem muita coisa interessante. Qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que as pessoas olham para o aquecimento e aí quer colocar o aquecimento antes do alongamento. Só que o aquecimento também faz, o aumento da nossa temperatura também faz com que a gente tenha uma menor percepção da dor. Quando você está aquecido e você vai lá pegar o pé, não é? Dói menos, né? Do que quando a gente está frio e vai pegar o pé. Eu sinto a musculatura já tracionando, ok? Cuidado, não se engane. Por quê? Se a gente vem falando aqui em todo, a gente está na 18ª aula preparatória. Eu estou desde o começo falando para vocês que a dor, quando a gente faz alongamento, ela é um indicativo da intensidade do meu treino. Se eu sinto muita dor para fazer o alongamento, eu me coloco numa postura
muito pesada, e isso gera muita dor na minha musculatura, dor acima de 7, eu acabo aumentando demais a intensidade do meu treino, minha musculatura pode responder com sofrimento muscular, e ao invés dela ceder o alongamento, ela entra num efeito contrário, e ela contrai, faz como se fosse uma contratura, e aí eu acabo perdendo. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Quando eu vou fazer aquecimento, quando eu vou fazer alongamento, eu preciso tomar cuidado com o meu aquecimento para não perder, para não diminuir muito o meu estímulo de dor. Porque se a minha sensação de dor cair demais, eu corro o risco de aumentar a intensidade do meu treino, consequentemente, sofrimento muscular, consequentemente, perda da flexibilidade. Vamos aprender, então, como é que a gente faz esse aquecimento direito, gente? Primeira coisa que você vai fazer é fazer esse aquecimento. Por quê? A gente, para zerar a abertura, né, para a gente trabalhar, ganhar flexibilidade de perna, a gente vai trabalhar muitas musculaturas que se inserem no nosso quadril. Então, a gente vai fazer um aquecimento ativo, só que específico para quadril, ok? Então, aí eu vou passar a faixinha lá no pé, segurei. Lembrando, vou trazer a minha perna até onde seja confortável. Eu não posso estar sentindo alongar a parte de trás da minha perna. Então, se colocar a sua perna aqui, você sente alongar a parte de trás, baixa um pouco. Ah, Mari, aqui eu já não sinto mais. Show, nós vamos ficar aí. O joelho tem que estar esticado, só que com a coxa solta. Se eu travo a coxa, eu ativo musculaturas que estão ali perto do meu quadril. Põe a mão aqui, ó, na lateral do seu bumbum, sim, aqui na lateral do quadril, deixa a perna solta. Depois contrai a coxa, trazendo aqui a patela para cima e sente na lateral do quadril como fica mais durinho. Sim, por quê? Porque a gente acaba ativando toda essa musculatura. E aí, ao invés de eu soltar, mobilizar essa articulação, eu acabo deixando ela mais presinha. E a ideia é deixar ela solta, tá? Então, eu passo a faixa elástica para poder soltar a perna. Minha perna está solta. E aí, com a mão, eu vou fazer bola para fora e depois bola para dentro. Essa perna aqui, pisa lá no chão bem firme, tá? Joelho na direção aqui, ó, do ombro, na direção do seu quadril. E quem vai mexer é a minha mão. A mão que está segurando a faixa é quem faz a perna desenhar bolinha no ar. E aí, quanto menor a bolinha, melhor. Menos instável eu fico, mais solta a minha articulação. Sim? Depois eu vou fazer para dentro. Se eu quiser aquecer um pouco mais a musculatura, aí eu começo a trabalhar um pouco maior essa bola, mas aí o foco já não tá mais no meu quadril, tá nos músculos que estão aqui em volta, ok? Eu não gosto, tá bom? Eu gosto de fazer pequenininho para mobilizar realmente só a articulação e deixo ali a minha musculatura descansar. Mari, quantos movimentos eu posso fazer? Pode fazer 10 bolinhas para fora e depois 10 bolinhas para dentro. Sim? Teste aí, se tiver dúvida, já coloca nos comentários. Depois eu vou fazer com a outra perna, mesma coisa. 10 bolinhas para fora, lembrando que é a mão quem faz esse movimento. E depois 10 bolinhas para dentro, lembrando que é a mão quem está fazendo esse movimento. Show de bola aí? Te ajudou para ver? Sim. Show de bola. Beleza. Outra maneira da gente mobilizar a articulação. Passar lá, vou fazer esse exercício também lá. A gente passa a faixa elástica aqui, ó, pela frente, cruza por trás da coxa, passa de novo para frente. Sim? Daqui, cruzei lá, ó, a perna tá em cima do meu joelho. Vou pegar com a mão oposta e vou deixar essa perna cair. O meu cair, ela vai bastante. Sim, porque eu tenho flexibilidade para esse movimento. Pode ser que o seu cair seja aqui, tá tudo bem, tá?
Você deixa a perna solta. E aí, com a mão contrária, mão direita, abre lá do lado, ó, para dar um pouquinho mais de estabilidade. Com a mão contrária, eu puxo e solto. Puxo e solto. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo esse movimento. Por que eu estou fazendo com a faixa? Para que a perna não faça força. É o meu braço quem faz essa força. Porque aí eu deixo a minha musculatura em volta do quadril solta para o meu quadril ficar bem liberado. E aí eu vou gerando um aquecimento nessa articulação. Show de bola? Uhum. E aí eu posso fazer com outra perna. Quantas vezes, Mari? Pode fazer 10 vezes também. Beleza. Depois, a gente vai fazer um aquecimento mais dinâmico, tá? Que é uma outra maneira também da gente aquecer. Esse aquecimento dinâmico, eu não uso no T8S básico. A gente não usa esse lá, realmente, porque é um treinamento intenso, né? Ele é um treinamento ali de alta performance para zerar a abertura e eu preciso da percepção de dor dos meus alunos. Então, eu não estimulo que eles aqueçam demais. Mas, por exemplo, no T8S avançado, que é um segundo nível do treinamento, a gente usa bastante aquecimento dinâmico, tá? Uma das maneiras da gente aquecer quadril, você pode segurar lá numa cadeira, numa parede, tá bom? Deixa a perna, ó, perna paralela, deixa a perna bem soltinha e aí eu vou balançar ela para frente e para trás. Sim, primeiro, ó, eu tô fazendo sem rotação externa, pezinho lá virado para frente. Balanço, deixa Como pode falar isso aqui, te juro? O balanço te levar. A ideia não é... O embalo. O embalo, obrigada, te juro. A ideia não é fazer força com a coxa, força com o bumbum. Sim, a ideia não é usar a musculatura. Eu começo usando, mas depois eu acabo usando as costas para ajudar no embalo. E aí eu deixo esse embalo acontecer. E aí eu faço lá 10 vezes. Sim? Depois eu posso fazer bolinha, né? Então eu posso fazer isso aqui para fora. Bolinha para fora. Bolinha para dentro. Sim? Depois eu posso fazer com a rotação externa, que é o nosso andeor no balé. Sim, aí eu faço ó, com o pezinho virado para fora. Joelho dobrado, aproveita o embalo e solta a perna lá. Sim, e aí vou fazer para o outro lado. Mari, posso pegar a perna, puxar e tal? Aí você já vai estar exigindo da musculatura. O legal aqui é a gente deixar a musculatura solta e fazer com que a articulação se movimente, gerando um aquecimento lá no nosso quadril. Sim? Sim. O que vai acontecer com isso? É um aquecimento super leve, ó, não estou cansada, não estou esbaforida. Consigo agora aplicar o meu alongamento com um pouco mais de facilidade, tá? Mas sem interferir na sensibilidade do meu músculo para dor. Porque aí eu consigo monitorar a intensidade do meu treino para evitar o sofrimento muscular e evitar as regressões. Show de bola, galera? Então, é assim que a gente faz aquecimento aqui no T8S, aqui com os meus alunos, é assim que a gente aquece para alongar. Ou seja, um aquecimento muito baixo, de baixíssima intensidade, para a gente não gerar toda essa cadeia descendente depois na flexibilidade.